Voltamos a apresentar Broncas da Cidade, com Sérgio França. Você está no Broncas da Cidade e no comando Sérgio França. Com coragem e na luta em defesa da sociedade. É ou não é, Sérgio França? Claro que sim. O segredo que nós temos que ser bastante transparentes, principalmente no que pensamos, no que falamos, né? É esse ponto de vista. E por falar em ponto de vista, eu estou agora nesse momento com o delegado Eguchi, o meu amigo Eguchi, direto, ele não está em Brasília, ele está em Belém do Pará, agora no Política em Foco. Política em Foco. Todos os dias você fica sabendo o que acontece no cenário nacional. Os principais fatos da política, direto de Brasília e do restante do Brasil. A análise e a explicação dos deputados federais, senadores, ministros e dos estados pelos governadores e deputados estaduais. Aconteceu, é fato. Política em Foco, no Broncas da Cidade. Bem, eu tô aqui já do outro lado, eu gosto muito dele, andou sumido. Será que ele esqueceu do amigo aqui em Marabá? Eu vou conversar agora com o meu amigo, o delegado Eguchi, ele que... eu vou saber agora isso aí dele. Durante muito tempo, muita gente fala nas ruas, delegado Eguchi, governador, candidato a governador, vai ser o novo governador do estado do Pará. Delegado Eguchi é o novo governador, o outro diz não, vai ser deputado federal. Danou-se, o que é que o delegado Eguchi vai ser? Eu vou saber dele, porque aqui a gente não faz fofoca em política, a gente pergunta a quem faz política profissional, séria, com competência. Delegado Eguchi, bom dia. O senhor vai vir candidato a governador ou não? Está esclarecendo e conversando com o povo do Pará, principalmente o povo aí da região sul e sudeste do Pará. Sei que seu programa é um dos programas de maior audiência aí na região e para mim é um prazer, você sabe que é sempre um prazer, uma honra em participar. Essa pergunta eu ainda não posso responder, porque como todos sabem, eu sou um seguidor e sou um soldado do presidente Bolsonaro. Então, eu estou aguardando o presidente, inclusive ele tinha me convidado para participar da filiação dele dia 22 lá em Brasília, mas com essa suspensão da data, a gente está aguardando. E nessa filiação, nós iremos conversar exatamente sobre essa conjuntura política e qual seria a ideia dele para lançar aqui no estado do Pará. Eu estou à disposição do presidente, eu estou à disposição do povo do Pará, e uma coisa é certa, eu sou o candidato ano que vem. Isso é importante. A política precisa de nomes, não é? Sempre renovar, pessoas com índole, com caráter, é muito importante. É por isso que durante muitos anos, não sei se o senhor concorda, delegado, muitos canalhas se apoderaram da política e nós estamos vendo a cada dia aí rombos bilionários em todos os cenários aí, e é exatamente pela falta de homens compromissados na política que acabou abrindo uma brecha aí para maus homens e maus políticos. O senhor pensa assim também, delegado? Eu acho que a renovação na política é importante, porque principalmente no estado do Pará, o que acontece no estado do Pará? São determinadas famílias que tomam conta da política há décadas. Não é uma nem duas eleições, são décadas à frente. E nós não vemos mudança. Então, por que não tem mudança? Porque os acordos pré-políticos, pré-eleitorais, todos envolvem todas essas famílias. Na frente da televisão, elas são inimigas. Mas depois que acaba o programa, elas vão tomar uísque no apartamento de um ou de outro e vão comemorar a vitória, porque sempre há um rodízio de poder. A nossa proposta, quando eleição para prefeito, quando candidato a prefeito de Belém, era sair desse círculo vicioso. Era a gente implementar um novo tipo de fazer política, onde a competência vinha antes da política. Hoje, o cara, para ser um gerente, um diretor, ocupar algum cargo de altíssimo nível, ele primeiro tem que ser político ou filiado a algum partido ou amigo de algum político. Depois que se vê a competência dele para o cargo. É por isso que nosso Estado não desenvolve. Enquanto a política estiver à frente da competência e da técnica, o
o nosso estado vai continuar atrasado. E o nosso estado é o estado mais rico do Brasil. Nós temos tudo, só não temos bons políticos. Então, a nossa proposta é mudar esse jeito de fazer política. Claro que nós dependemos de aliança e de amigos que nos levem a ocupar um cargo público, mas não precisamos vender a alma para o diabo para atingir o objetivo. Uma outra coisa, delegado, o senhor que é amigo do presidente Bolsonaro, deixa claro para o pessoal entender em casa, quando é que vai baixar a gasolina? Não entendi. Quando é que vai baixar a gasolina, delegado Eguchi? Eu vou contar um fato aqui, porque muito se comenta do aumento da gasolina no Brasil, que a gasolina aumentou 60% nos últimos meses. Mas eu vou contar um fato que a imprensa não noticia. Eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Sim. E ele me ligou esses dias. E a gente começando a conversar, eu perguntei para ele, Chico, e aí, a gasolina aumentou muito aí, como é que tá aí? Ele esteve no Brasil agora em julho desse ano, de férias. Quando ele retornou para os Estados Unidos, no início de agosto, ele me falou que a gasolina lá, que lá é o galão, quase 4 litros um galão. Ele disse, olha, o galão aqui estava 90 centavos de dólar há 4 meses atrás. Hoje, o galão está 4 dólares. Veja lá, teve um reajuste de quase 400%. Verdade. Na gasolina. E ele me deu outro exemplo do arroz. Ele disse, eu comprava um saco de 5 quilos de arroz lá nos Estados Unidos por 5 dólares. Hoje está 10 dólares. Então, se a gente for comparar o que está acontecendo no Brasil com o que está acontecendo no resto do mundo, onde na Grã-Bretanha falta tudo, inclusive combustível, mesmo a 7, 8, 10 reais não tem combustível, o nosso país está muito melhor que os outros por causa do nosso presidente, que sempre falou, não podemos deixar a economia de lado, temos que tratar a pandemia, temos que cuidar da Covid, mas não podemos nos esquecer da economia. E o agronegócio foi a nossa locomotiva. Por isso que o nosso país é um dos que menos sofre economicamente no mundo. Então, eu acho que o preço da gasolina está exorbitante, mas o governo não pode interferir, porque é uma empresa de economia mista. O que isso quer dizer? O percentual de ações que o governo tem é pequeno. A maior parte das ações estão na mão de investidores. E esses investidores cobram lucro. Por isso que também eu sou favorável para que ou se privatize a Petrobras ou se abra o mercado de combustíveis. Porque no Brasil, o único que vende combustível é a Petrobras. Nos Estados Unidos são 20 empresas que comercializam combustível. E mesmo assim lá o preço está subindo muito. E no Brasil é controlado por uma única empresa que não tem condições nem capacidade de fornecer e nem de refino. Então, enquanto nós tivermos com esse monopólio, dificilmente nós vamos ter um mercado livre para combustível. E a regra do jogo, quem dita, é a Petrobras. E o monopólio, inclusive, é proibido no Brasil. É o que eu não entendo. O monopólio tem que ter a livre concorrência, né? E no Brasil o monopólio é exclusivo da Petrobras, realmente. Agora, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, delegado. O Senado autorizou aí a divisão do estado do Pará. Pelo menos o Pará seria dividido em três estados. Essa região aqui, eu confesso que eu tenho escutado nas ruas, o povo muito feliz se isso acontecer. Qual é a sua visão, qual a sua concepção, qual a sua opinião a respeito dessa divisão, delegado Eguchi? Eu vou falar a minha opinião, vou falar com uma outra historinha, verdadeira. Tá. Há muitos anos atrás, o estado do Mato Grosso, a região norte do estado do Mato Grosso, queria criar o estado do Araguaia. E aí era a mesma, digamos assim, a mesma situação que o estado do Pará passa hoje, com o Tapajós e com o Carajás. O que é que aconteceu lá no Mato Grosso? O então governador percebeu essa vontade de determinada região em se separar e foi visitar a região. E chegou lá e falou assim, por que vocês querem se separar? Ah, mas porque a capital
o Estado não chega na nossa região. E o que o governador fez? Ele supriu todas as necessidades do norte do Mato Grosso e não precisou que a divisão ocorresse, e hoje não se fala mais em Estado do Araguaia. Por quê? Porque o norte do Mato Grosso recebe os mesmos benefícios que o restante do estado. É o que acontece no Pará. São regiões esquecidas, mas que eu tenho certeza que se tiver um governador que dê uma atenção para essas regiões, a atenção que merece, essa vontade de separação se acaba. Até porque, quando se divide em 3 estados, são 3 governadores, são 3 máquinas que vão funcionar, que vão sugar muito recurso de investimento. Então eu acho que o Pará não teria condições de arcar com toda essa demanda, porque não pensem que o governo federal vai manter os estados novos. Isso não acontece mais. O mesmo orçamento do Pará seria dividido em 3, e aí cada região iria usar da sua melhor maneira. Só que cada região teria que montar uma estrutura administrativa, com governador, com secretários, com empresas, e isso daí iria levar a maioria do orçamento. Agora, se tiver uma política onde as necessidades da região de vocês, como eu falo, sul e sudeste do Pará, forem atendidas, as estradas em condições, o esgoto, água, enfim, que a mineração seja regulamentada para que possa gerar emprego e riqueza, eu tenho certeza que essa vontade de se separar vai ser, aos poucos, vai ser esquecida. Mas isso com governantes que queiram realmente trabalhar em favor do Estado e não se beneficiar do Estado. Se continuar do jeito que está, eu sou favorável à divisão, porque eu também não admitiria viver numa região rica, mas sendo tratado com menosprezo pela capital. Delegado Eguchi, eu quero lhe agradecer nessa manhã de segunda-feira pela sua atenção. O senhor volte sempre. O que eu gosto de ouvir do senhor, que é a palavra balizada, tranquila, sem agredir ninguém. É um ponto de vista comentado por muitos nas redes sociais. Eu tenho lhe acompanhado bastante. Aliás, eu tenho acompanhado bastante os políticos do estado do Pará, né? E o senhor realmente, eu faço sempre questão de ter o senhor aqui. O senhor tem uma palavra firme, daquela palavra que não precisa agredir. Ele fala realmente no que ele acredita, ele fala no que os números, os dados, é um homem muito experiente, um homem estudado. Então a gente faz questão, o senhor está sempre aqui, viu, delegado Eguchi? Tá, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar com o povo do sul e sudeste do Pará e estarei sempre à sua disposição para conversar com vocês todos aí. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, delegado Eguchi, é do Brasil. Vou rapidamente no intervalo e volto. Obrigado, delegado. Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade.